Voltamos com mais um Estação Acústica, um projeto autoral da Cláudio Filmes. E agora é o momento de mais um encontro na nossa estação. Tá curioso? Então vem comigo. Estamos começando mais um Estação Acústica e hoje nós estamos recebendo ela, que é mãe, que é mulher, coach em carreira e negócios, empreendedora da Insight, Andréia Ferreira. Boa tarde. Boa tarde, Jamil. Seja bem-vinda à nossa obrigada. estação. Andréia, quando eu fiquei sabendo que ia te entrevistar, aí me veio várias dúvidas, assim, que eu acho que são muito frequentes quando a gente está nesse serviço que a sua empresa trabalha, que é a Insight, e que eu gostaria que você compartilhasse um pouco em como é o serviço da Insight. Pois não. A Insight é uma empresa que trabalha com desenvolvimento de pessoas e negócios. E nós fazemos isso através da gestão estratégica de pessoas e utilizamos a metodologia do coach e da programação neurolinguística. Então, sobre o coach, o coach é um termo que a gente ouve muito, mas também tem uma dúvida muito grande do que é ser coach. O que é ser coach? Ser coach nada mais é do que ser treinador. O que faz um treinador em campo? Ele coloca a sua equipe, em campo para poder atuar e atingir os resultados que se espera. Vencer. Vencer. Exatamente. Vencer. E geralmente, quais são os clientes que mais procuram hoje em dia, nessa era da visualidade, dessa coisa que também tá tudo muito líquido, né? Tá tudo muito tentacular. Quem são os clientes que mais procuram esse serviço? Profissionais autônomos, por se tratar de coach de carreira, e também empresários. E assim, para muito além do marketing, nós trabalhamos com o propósito da pessoa, o propósito do negócio, porque nós vivemos a era human to human. Isso quer dizer que os profissionais buscam hoje em dia profissionalizar a sua marca, ao passo que as empresas buscam humanizar o seu negócio para estar mais próximo das pessoas. Imagino que geralmente as pessoas procuram, mas ainda não sabem o que querem, né? Querem um resultado, mas o resultado quer. Deve ter uma ideia de um resultado, mas geralmente quais são as ansiedades, as dúvidas mais frequentes? Como é que esses clientes chegam até você pedindo sua ajuda? Sem direção, é exatamente isso. Buscando um resultado, mas sem saber que direção seguir. Isso é muito comum hoje em dia. Nós vivemos na era da informação e isso gera muito conflito na gente, né? A gente quer tudo e ao mesmo tempo a gente não consegue fazer nada, entregar resultados. Então é por isso que a gente começa pela base, fazendo com que esse profissional se conecte com a essência, com o que ele tem de dom maior para a entrega de resultados. Porque empreender não é tão simples o quanto se imagina. Empreender, o maior desafio é correr riscos. Então a partir do momento que a gente se desafia a lançar um produto no mercado, e a gente vai fazer isso investindo tempo e dinheiro, naturalmente a gente precisa definir o passo a passo. E vale ressaltar que é um mapa. Isso não garante que quando a gente chegar no território a gente vai conseguir os resultados. O coach ele entra nesse percurso para te ajudar nesse processo, vislumbrando o que de fato, e desenhando com você o que é mais palpável, para que você possa atuar com mais segurança e reduzir esses riscos. Seria uma cartografia, um mapeamento, indo mapeando até chegar no resultado. Exatamente. Como eu disse, mais que um planejamento, a gente também mapeia a análise comportamental. Qual o perfil desse profissional, desse empresário, O que é que ele consegue entregar de forma produtiva? Qual o dom dele? O que é que ele resiste, por mais tempo no mercado, no cenário competitivo? Qual a maestria dele? Então esse é o nosso papel. Entendi. E agora uma pergunta para a Andréia, que é mãe, que é empreendedora, que é mulher. Como é que está nesse espaço? Como é a Andréia para administrar? Eu diria que esse é meu principal desafio.
eu sou, para além do ser empresária, eu sou uma empreendedora que se desafia diariamente a administrar e conciliar esses papéis na vida. Então, sou muito procurada também por mulheres que atuam no mercado de trabalho hoje, com essa mesma dificuldade que eu enfrento e que consigo entregar resultados. Então, eu diria que a empresa mais difícil hoje de se administrar se chama vida, né? E é por ela que a gente tem que começar. Eu não consigo entregar resultados na minha carreira profissional e no mercado de trabalho se eu não tiver com as coisas bem ajustadas e bem definidas na minha vida pessoal. Então a Andréia é a Andréia que diariamente enfrenta desafios de entregar amor ao que faz, não só no cenário pessoal, mas também no cenário profissional. Muito bom, muito bom. Você falou de uma coisa, de um ponto que eu acho assim também super importante, né? Porque às vezes você quer ter um resultado quanto empresa, quanto sua carreira, mas você não consegue se organizar. Eu acho que você falou uma coisa super importante da organização que a gente também tem que ter com esse lidar com a vida para poder também poder avançar, né, na questão dos resultados do que ele quer quanto à carreira. Exatamente. É muito natural que a gente não consiga engajar em algumas coisas que a gente submete a fazer. É muito natural que a gente não consiga produzir. E aí vem a ansiedade. Mas ansiedade do quê? O que é que está por trás dela? Qual é o medo que te assombra? Então é por isso que eu considero que a empresa mais difícil de se administrar é a vida, né? E essa ansiedade, ela tem que ter nome. A gente tem que enfrentar ela, né? Olhar para ela com coragem, com determinação e entender qual é o medo que nos assola, para a partir daí pensar em entregar alguma coisa para alguém. A nutrição começa por nós. Ótimo, ótimo. Outra pergunta que eu também queria te fazer é quais são as dificuldades que são encontradas neste mercado, porque é um serviço que está muito ligado à confiança, né, da pessoa que não sabe ao certo o que quer e que espera um resultado de uma pessoa que vai, como você falou, que vai colocar o time em campo e que vai fazer com que esse mecanismo funcione. Como é isso no mercado? Porque existem bons profissionais, existe também uma linha de profissional que faz um caminho totalmente inverso. Quais são as dicas que você daria para se encontrar um bom profissional, como é o seu caso? Como é que eu faço para ter a certeza que eu estou fazendo realmente um investimento em uma empresa como a sua que eu posso confiar? Obrigada pela oportunidade de responder essa pergunta. Realmente é algo bem confidencial. Eu diria que é partilhar sonhos com uma pessoa. Sim. E para isso você tem que ter afinidade. E essa afinidade eu sempre ligo o alerta e digo às pessoas, deixa o coração falar. E aproveito para esclarecer que coach não é terapia. Sim. Então, coach ele promove algumas questões reflexivas quando ele vai, na verdade, trabalhar essa direção do profissional e, portanto, ele mexe em algumas feridas. Feridas essas que a gente tem que ter muito cuidado para não entrar numa área que não é nossa. Porque dores quem trata é terapeuta. Nós apenas vamos fazer perguntas que vai mexer em algumas feridas, mas se você não resolver, você não consegue engajar. Então é preciso ter muito cuidado, porque tem muito profissional no mercado que é bom e tem muito profissional que está confundindo papéis. Então a gente tem que ter essa cautela, né? Então ligue o alerta, tenha cuidado, não deixe, na verdade, o profissional que vai e que se apresenta como coach te conduzir por um viés terapêutico. Ou ele atua porque é uma linha tênue no momento que você começa a fazer ali o acompanhamento e que a pessoa se motiva, porque é natural, ela se conecta com a essência da criança, com aquele dom que foi sufocado lá atrás, quando alguém te disse que você não podia. Então, naturalmente, as pessoas elas tendem a se perder um pouco aí, né? E elas são tomadas por emoções.
E se a gente não tiver a cautela, e o que eu sempre tenho prudência de fazer é indicá-lo a um processo terapêutico, caso haja necessidade, para que a partir daí a gente consiga engajar e produzir os resultados esperados. Que ótimo, né? Esses esclarecimentos, eu acho assim super necessário. E já estamos chegando ao finalzinho da nossa entrevista. Queria te dizer assim que foi um prazer imenso estar conversando com você e te fazer uma última pergunta, que eu penso assim que quando se pensa no serviço do coach, pensa muito no sucesso, e eu acho que as pessoas têm uma ideia muito utópica do que é o sucesso. Perfeito. O que é o sucesso? O sucesso, ele tem definições distintas, como você acabou de dizer. Para mim ele tem um significado, para você pode ter outro. Então, para mim, ser bem-sucedido tem muito a ver com a realização do sonho do cliente que me procura. Ser bem-sucedido para mim é viver harmonicamente, ter paz interior, é estar bem e tranquila com as escolhas que eu fiz, quer seja no seio familiar, quer seja no seio dos companheiros do dia a dia, né? Quer seja no ambiente profissional. Ser bem-sucedido por mim é celebrar a paz consigo mesmo. Mas para o meu cliente eu sempre começo perguntando: se você quer ser bem-sucedido, o que significa sucesso para você? Muito bom, muito bom. E agora então, para finalizar, olhando para aquela câmera ali, qual o recado que você daria, ou uma mensagem que te motiva a estar sempre apaixonada pelo que você faz? Porque eu acho que a questão da paixão tem que estar muito presente também no que a gente faz. Com certeza. A mensagem que eu deixo é que ousem atirando para o alto e não deixem ninguém dizer que vocês não podem. Porque, como diz Lulu Santos, eu vejo um novo começo de era, de gente fina, elegante e sincera, para dizer mais sim do que não. Obrigada pelo espaço. Eu que te agradeço. E agora a gente se dá um abraço para se despedir e fechar. Muito obrigado. Foi um prazer. Obrigado. Este programa tem o apoio cultural da Auto Bahia. Auto Bahia é o seu clube de benefícios e proteção veicular de maior credibilidade no mercado. Proteção veicular contra roubo, colisão, incêndio, assistência 24 horas em todo o Brasil. Use seu veículo com tranquilidade que só a Auto Bahia pode lhe oferecer. Faça como nosso amigo Gil, venha correndo para a Auto Bahia você também. Escritório no Sudoeste, extremo sul da Bahia, matriz na Avenida Castelo Branco, 186, Centro, Jequié. Telefone é o 73-3527-4637. WhatsApp 99-855-8988. Ou visite o site www.autobahia.org. Auto Bahia, a tranquilidade que você procura está lá. Auto Bahia. E hoje nós recebemos a presença dele, que é psicanalista, assistente social, pastoreiro, o nosso querido pastor Ivan Luiz. Seja bem-vindo, querido. Obrigado, Jomir. Eu aqui agradeço estar aqui nessa tarde, nesse fim de tarde, já no crepúsculo, né? Aqui a gente está para falar nesse início de noite daqui a pouco, e fica à vontade. Eu agradeço mais uma vez a sua presença nesse crepúsculo, né, nesse encontro tão especial. Você sabia que é nesse horário que Deus descia para falar com Adão? É mesmo? A Bíblia fala na viração do dia. Na viração do dia. Era justamente agora, ó. Quando o dia está virando, aí Deus descia e conversava com Adão. E Adão era sempre visitado por Deus nessa hora. Por isso é que tem essa coisa mística dos 6 horas da tarde. Final, né? Isso, exatamente. Que bacana, que bacana. Pastor, quando eu fiquei sabendo que ia te entrevistar, eu tive a oportunidade de conhecer também uns projetos que você desenvolve na igreja e que eu acho assim de fundamental importância, esse papel que a igreja cumpre com
os lugares que são esquecidos, né? Sim. De uma atenção que carece de uma atenção, que carece de projeto sólido desse, assim, para que todo mundo caminhe, tem uma possibilidade de um caminho correto, né? Sim. Eu queria que você falasse um pouco desses projetos, de como é que esse projeto, de qual é a ideia conceitual do projeto, porque também tem isso, né? Tem todo um conceito por trás, Com certeza, da com prática. certeza. O lastro desse projeto e o lastro da igreja, na verdade, é a Bíblia. Sim. A Bíblia Sagrada, ela fala de tudo. As pessoas costumam olhar a Bíblia só com aquele eufemismo, aquela coisa surreal. Não, a Bíblia é um livro presente na nossa vida e na nossa vida diária. Aqui, agora, ali onde o outro está. Então, a Bíblia fala que o ser humano, ele precisa ser atingido no todo. Jesus sempre olhou o ser humano como todo. Então, o ser humano é bio, psico, social e espiritual. A igreja, ela tem o dever e a missão de encontrar e alcançar os que estão do lado de fora. Porque a palavra igreja vem da raiz eclésia, que quer dizer chamados para fora. Se eu estou do lado de fora, eu vou ver o que tem fora. Se eu vejo o que tem fora, eu vou me portar de acordo com a minha realidade. Então eu não posso falar de coisas surreais. Se Jesus, o mestre dos mestres, me ensinou, quando ele esteve aqui na terra, convivendo às margens do mar da Galileia, ele falava para uma colônia de pescadores falando de peixe, falando de rede. Ele falava para uma colônia de agricultores falando de semente de árvore. Então eu não posso descontextualizar o tempo que eu estou vivendo com a Bíblia Sagrada. Se a Bíblia diz para eu ir para fora e lá fora eu conseguir alcançar as pessoas, então eu preciso alcançar. E o que nós temos hoje no nosso país é uma situação social catastrófica. Exatamente. O que nós temos hoje no nosso país é uma discrepância muito grande entre aquilo que se fala e entre aquilo que se vê. Você vê nas grandes cidades, como o Rio de Janeiro, por exemplo, você tem o Maracanã aqui embaixo, você tem o Morro da Mangueira em cima. Você chega nas grandes cidades, você vê o contraste social, o desnível social. E a igreja, como ela é chamada para fora, a igreja tem que ver isso. Não é somente um discurso de fé, um discurso de mudança. Essa mudança tem que haver em quem está indo. Então a Bíblia diz assim, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, essa transformação do entendimento perpassa pelo meu desejo de transformar o lugar onde eu vivo. A partir daí, nós começamos o projeto. Em 2012, nós adquirimos um micro-ônibus. Eu estava viajando e de ônibus eu vi um vilarejo, um lugarzinho, e vi que ninguém ali evangelizava. As cidades estão assim de gente pregando. Mas ali ninguém evangelizava. Eu então falei com meu filho, filho, eu vou comprar uma Kombi para que a gente possa evangelizar lá naquele lugar. Meu filho disse, pai, vamos comprar um micro-ônibus, Daniel, vamos comprar um micro-ônibus ao invés de uma Kombi. Final da história, nós compramos um micro-ônibus. E aí nós colocamos diversos profissionais nesse micro-ônibus, diversos profissionais, psicólogo, assistente social, advogado, pedreiro, carpinteiro, eletricista, o que tiver na igreja. E a gente leva para os distritos, os lugares onde não tem igreja. Lá a gente atende essas pessoas, a gente abraça essas pessoas, a gente atende com serviços básicos de saúde, assistenciais, mas também a gente leva a palavra de Deus. Então é assim que a gente tem feito em vários lugares, não apenas em Jequié, mas em vários lugares da cidade. E atrelado a esse projeto, nós temos o projeto Culturarte. O projeto Culturarte é um projeto sensacional. Nós cadastramos 70 crianças do bairro Mandacaru, quilômetro 3, quilômetro 4, Itaigara, Prodecor. Todas essas crianças foram visitadas por uma equipe multidisciplinar, porque puderam ver a realidade. Não foi ninguém que indicou a gente. Nós fomos lá, vimos e cadastramos. E essas crianças cadastradas, nós trazemos essas crianças, buscamos no nosso micro-ônibus, trazemos para um lugar onde nós compramos uma casa que chamamos Romanos 12, e nessa casa, essas crianças aprendem várias coisas. Primeiro, começa com a recepção e um lanche, porque muitas delas não comem em casa. Depois que elas comem, a gente vai para o momento cívico, coisa que não se vê mais hoje em dia. Menino cantar o hino nacional com a mão no peito, sabe, em reverência. Não se vê mais hoje em dia. Na minha época existia isso.
A gente faz um momento cívico, depois um devocional, depois as crianças vão para várias atividades. Aula de bateria, aula de canto, aula de artesanato, temos karatê, judô, tudo isso a gente faz num projeto. E essas crianças são acompanhadas por uma equipe de pedagogos do projeto nas escolas, porque a gente não quer que essas crianças percam de ano ou deixem de aprender, que o que transforma é a educação. Então a gente acompanha com a equipe essas crianças para que elas, fazendo essa ponte entre a família e a escola, e assim a gente consegue transformar a realidade delas. Está sendo muito legal, todas as crianças uniformizadas, é um projeto muito lindo, eu convido inclusive você para chegar lá e assistir, participar desse projeto com a gente. Faço questão. E assim, observei muito da sua fala, porque eu também tenho um olhar muito atento para essas questões sociais, porque eu sempre falo que não está na estatística essas coisas, essa realidade. A qualidade do ensino, a qualidade da saúde, a qualidade que esse pessoal tem é uma qualidade inferior e que só está na estatística que a educação está aprovando, que a saúde está bem, mas a igreja que trabalha diretamente lá, como você falou, da prática, de sair dos muros da igreja, de estar indo conviver, de saber a realidade daquela pessoa, que é uma realidade diferente de um outro lugar se também deslocar, e desse trabalho prático de quanto muda, né? De Exatamente. quanto é um diferencial Exatamente. enorme, assim, esse contato que esses meninos têm no projeto Culturarte, e de como transforma isso e de como é necessário esses projetos estar em atividade, né? Exatamente. A gente sabe disso, que como o senhor falou, não só é só a questão da palavra, tem todo um trabalho a ser feito, e a ser desenvolvido. Estamos chegando assim ao final da nossa entrevista. Na verdade, tem-se um tempo maior para que você possa passar uma mensagem, porque eu acho necessário em tempos tão difíceis, né? Em tempos tão cruéis e tão desumanos, de quanto também a gente tem que voltar a ter essa conexão com o divino também. Exatamente, né? Exatamente. A mensagem que eu deixo nessa entrevista é uma mensagem de amor, porque você não consegue amar sem você ser confrontado. Você não pode dizer que você ama se você não perdoou. Você não pode dizer que você ama se você não foi mais longe. E quando eu amo, eu me dou. A palavra que eu acho que resume mais o amor é a doação. E quando nós percebemos isso, a gente entende perfeitamente que precisa semear na vida do outro. Eu já ouvi essa frase, não sei de quem é, mas acho uma frase muito legal. Se você ainda não encontrou o motivo pelo qual você morreria, você não é digno de viver. Então nós precisamos entender, eu vim aqui nesse mundo para uma missão. A cada um de nós Deus dá um talento e uma missão. E esse talento e essa missão tem que ser usada com amor para atingir alguém. Eu não posso querer colher os meus próprios frutos. Uma árvore não come os seus próprios frutos. Essa mangueira não come os próprios frutos dela. Esses frutos ela dá para nós. Então cada um de nós somos uma árvore e não podemos comer nosso próprio fruto. A Bíblia diz que aquele que semeia na carne, da sua carne colherá corrupção. Então é um efeito autodestrutivo quando você semeia na sua própria carne. Porque o que semeia na carne, da sua carne colherá corrupção. Mas o que semeia no Espírito colherá vida eterna. Deus abençoe todo mundo. Em nome de Jesus. Muito obrigado, pastor. Valeu. E volte sempre. Tamo junto. Obrigado. Volte sempre. Que mantenha esses projetos aí lindíssimos. Sim, em nome de Jesus. Tamo junto aí. E tá convidado para ir no projeto. Irei sim. Irei. Maravilha. Estamos finalizando mais uma Estação Acústica. Esse projeto, que é um projeto autoral da Cláudio Filmes e que tem a parceria a JL Studio, que foi responsável por toda a captação do nosso áudio aqui. Também a Caio Araújo Fotografia. E por fim, essa beleza de cenário do nosso parceiro, o sítio Santa Felicidade. Muito obrigado a todos e até a próxima estação, onde eu estarei aguardando vocês.